Então, nós acabamos, né, um dos nossos alunos aí, que já é um barbeiro bastante experiente, acabou de fazer um corte, né, um corte mais curto dos lados. Então, esse corte, o que acontece? Às vezes, em algum estilo, algum tipo de barbearia ou alguns estilos, eles marcam mais. Então, da forma que a gente trabalha, às vezes ele deixa uma marcação mais suave, né? Então você pode até trabalhar com o pente ou só com a máquina e o pente, ou com a tesoura e pente, depende do valor que você vai cobrar, né? Sempre contando que quanto mais tempo você leva, mais você deve cobrar. Então é fácil, né, entender com essas técnicas e tal. Então agora estão inventando assim muito nomes de cortes e tal, coisas que estão criando os nomes novos. Mas a base do que a gente acabou de colocar é sempre a mesma. O fade, ele vai do low, medium e high fade, né? Então o João acabou de fazer um medium fade, ele, né, limpou bem, ele tirou, né, aquele aspecto mais marcado, deixou um pouco mais um fade clássico. O cliente saiu super satisfeito. Oh, it's very smooth, né? Smooth, assim, é um aspecto bem natural. Então, assim, esse é o tipo de técnica que a gente está passando. Quando se trabalha em cima, né? Em cima, no corte em cima, você pode usar uma mecha guia primeiro, né? Para o corte de lado, faz uma mecha guia e depois segue o quadrado daquela mecha guia para que ele tenha todo um quadrado. Porque às vezes, se você começa na frente, aí depois fica no meio, um pouco mais alto pelo shape da cabeça masculina, né? E atrás às vezes fica muito curto, aquilo dá um aspecto, né, não muito proporcional. Então é dessa forma. Então, trabalhando com a mecha guia, usando a tesoura de afinar também no tempo suficiente para o cliente voltar. Então quer dizer que se o seu cliente tem em 2 semanas, ele corta o cabelo a cada 2 semanas, você vai usar a tesoura de afinar só em cima, né? No tempo do crescimento daquele cabelo. Então, só um pouquinho nas pontas. Então, isso vai possibilitar que você trabalhe com essa tesoura de textura, né? Que vocês falam. E também não crie determinados buracos, assim, não fique aquela coisa feia conforme você vai cortando, né? 2, 3 vezes o corte do cabelo e de repente não tem mais cabelo ali, porque usou na raiz e foi ficando, né, aquela forma. Então, assim, são detalhes que vocês vão acompanhando no vídeo e que vão auxiliar para quem está começando agora, né, a ter um corte uma coisa mais fácil de definir e consiga criar isso. Uma outra coisa também, né, que a gente passou foi o cross-checking, né, que o João, ele veio com uma forma de checar esse cross-checking, de checar o corte depois, meio de lado, né. Essa forma de lado, ela está usando over direction, que quer dizer que você já está finalizando. Então, o cross-checking, se você usar ele, né, mais na horizontal, né, então você vai conseguir que o cabelo ele esteja mais estruturado para que ele não tenha muitas falhas. Então, aí depois disso, do cross-checking, aí que você vai para over direction, que é colocar o cabelo um pouco mais com o formato da cabeça do cliente, né? Que cada um tem um formato diferente e sempre o masculino tem que ter aquela forma mais quadrada, não como o corte feminino, que arredonda mais, faz mais em volta do rosto, né? O masculino, então, ele trabalha de uma forma mais quadrada e é onde, né, com essas técnicas que vocês vão vendo nas imagens, né, vai mostrar isso com mais facilidade para o aprendizado. Vamos falar um pouquinho, então, da coroa, né? Que às vezes os barbeiros de bastante experiência mesmo, ou até os que estão começando agora, às vezes se preocupam muito com a frente, né? Com o quiff, com como que vai ficar na frente, né? O pompador e tal. Mas, na realidade, eu acredito, e muitas pessoas aqui, né, da barbearia britânica também trabalham muito mais na coroa, porque é a coroa que vai dar a definição para esse corte, se ele vai ficar bem ou não. Porque se você tem aquela parte bulky, né, aquela coisa toda engrumeada aqui em cima, fica meio complicado de dar a definição na frente. Então, o que a gente faz? Tem um ditado aqui na Inglaterra que fala, né, o seu cliente Your customer is the king, né? Respect the crown. O que significa isso? O seu cliente é o rei, então respeite a coroa, né? A coroa, o que é? Essa parte aqui em cima. Tem alguns clientes aí, ó, os barbeiros que já são
barbeiros há muito tempo, todos devem ter pego algum. Vem um cliente com 2 coroas, né? Que se chama Double Crown. Quando é o Double Crown, ele vem uma de um lado, aí vem outra do outro. E aí o que você faz? Qual que você segue? Então, é nessa parte que eu sempre ensino, né, com os clientes, com os alunos, para você seguir aquele círculo da coroa, né? O rodominho, que eles falam rodemoinho, mas rodemoinho aqui no Brasil acho que falam na frente e a coroa é atrás. Então, você vai seguir, vai fazer o cross-checking seguindo aquela parte da coroa. Se ela é com double crown, 2, você vai seguir também daquela forma. E aí você usa com o pente, né? Como nós explicamos ali pro João, vocês vão ver no vídeo. Com o pente vocês vão fazer para que vocês consigam fazer o cross-checking da forma que ela vai estar trabalhando, para que tenha um acabamento perfeito, para que ele desça de uma forma mais suave, mais smooth e que acabe com aquilo. E isso eu estou dizendo não é só no cabelo curto, o cabelo longo é da mesma forma. O cabelo longo às vezes ele desce, o barbeiro vai e corta muito longo, muito curto em cima. O que vai acontecer? Vai sobrar aquele buque de cabelo em cima e ele não vai ter o caimento para descer. Então, por isso, a gente tem que respeitar a regra da coroa. Então, o seu cliente é um rei, respeite a coroa, quer seja no cabelo curto, quer seja no cabelo longo, e não raspe simplesmente. Não chega com a máquina e simplesmente raspe porque você não tem, né? Um barbeiro bom, ele tem que saber como fazer a coroa do cabelo. É isso. Estamos indo num dia lindo, com chuva, mas estamos indo pra Escócia. A gente olhou aí na previsão do tempo, parece que vai estar sol lá, né, João? É isso aí. Então a gente tá indo pra lá agora.